Olá, você está no Alesp Conecta, eu sou Jeremias Gomes. Hoje o nosso papo é sobre RH 4.0. Mudou para todo mundo, né, gente? As relações de trabalho, muita gente trabalhando em casa, em algum nível teve alguma modificação. E o RH não é aquele ilustre desconhecido que você conhece quando chega na empresa e depois quando você vai se despedir da empresa, você passa por lá de novo, não. Nesse caminho tem muita coisa, tem treinamento, eles podem te ajudar muito. Por isso que eu trouxe aqui a Thaís Mendes, ela é diretora executiva da GTO RH. Thaís, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Vamos falar de RH? Eu que agradeço a participação. Vamos, é um tema que eu amo, é uma escolha minha de profissão, então vai ser muito gostoso falar com vocês sobre RH. Pois é, eu brinquei aqui no início, né? Mas para muitas empresas é um ilustre desconhecido, né? A pessoa faz a entrada e depois nunca mais nem sabe onde é que fica isso. Qual a importância de um RH dentro de uma empresa, principalmente agora que a gente está vivendo essas mudanças tão drásticas? Sim, porque na verdade muitas pessoas conhecem o RH como um recrutamento e seleção, que é o que você disse para a entrada da empresa, ou apenas um departamento pessoal, que é quando a gente lembra que tem que receber o pagamento e os benefícios, né? E não é isso. Na verdade, o RH ele desenvolve a carreira profissional. E existem vários subsistemas de RH. Então, a gente está falando de o recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, o endomarketing, o desenvolvimento de carreira, plano de sucessão. Então, o RH dentro da empresa é onde ele cuida do ciclo de vida do profissional ali dentro. E RH 4.0, né? Vocês estão muito chique, né? Quando falo em 4.0, eu já imagino, tipo, eu lembro de um carro possante, bonito, né? Tem a ver com Motorzão, né? tecnologia, né? Tem a ver com tecnologia, esse tal 4.0? É o RH motorzão que a gente fala. Na verdade, é o seguinte: a gente já vem se preparando por muitos anos para isso, né? O RH 4.0 é o RH que ele lida com a tecnologia aliada a ele. E aí é muito Uhum. engraçado porque por muito tempo o RH foi resistente à tecnologia, em alguns sentidos, porque a gente logo pensa assim, a tecnologia vai vir, a gente trabalha com gestão de pessoas, carreira, e vai substituir a atividade daquele profissional por alguma automatização, né? Substituir a mão de obra por máquina, que é o mais simples de se falar. E, na verdade, sim, algumas atividades vão ser substituídas, né? Esse é o avanço tecnológico, esse é o avanço do que a gente vem, do progresso mundial mesmo. Mas a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Então, antigamente, só para você ter uma ideia, vamos falar de recrutamento e seleção. Antigamente, para a gente recrutar um candidato, a gente pegava o currículo de papel na mão, olhava um a Uhum. um, perdia aquele tempo todo olhando 10 mil fichas de cadastro, né? Hoje em Até que a dia pessoa se cansa tanto, ela fala, chega, não aguento mais. Eu vi uma colega minha você procurar, não falou, olha gente, me tudo. ajuda. Porque, né, E não olha muita tudo. coisa. Se você, Uhum. se você pega um bloco de papel para olhar, o candidato perfeito pode estar no último e você não chegou até ele. E aí você não Pois consegue é. fechar a sua vaga com tanta, né? É, com tanta. Com tanto fundamento. Precisão, né? Uhum. É precisão, exatamente. Então, o que a gente hoje tem no recrutamento de seleção como um sistema automatizado, né? Essa automação trouxe para a gente um filtro. Então, claro, as pessoas que não têm o perfil que a gente deseja, ele vai ser direcionado para uma outra vaga, onde esse filtro vai puxar esse perfil e vai direcionar ele para outra vaga. E já os candidatos que têm total perfil do que a gente deseja, a gente vai ter uma seleção de melhor qualidade. Então, não é que o recrutamento de seleção vai Uhum. acabar. A diferença é que a gente pode investir um tempo a mais conhecendo os candidatos do que criando necessariamente um currículo. Então, avaliação de desempenho e treinamento, integração, a gente tem usado o RH 4.0, que é a favor da tecnologia, a gente usa ela como nossa aliada para qualificar as nossas atividades, para a gente ser mais Uhum. assertivo no que a gente faz, né? E Ô, já Thaís, respondendo ah, desculpa, pode terminar. não, é que eu ia já responder essa pergunta, por que que deu uma acelerada por causa da pandemia, que você comentou, mas Sim, pode diga. falar. Não, é Na só verdade, completo, então. a gente já estava se preparando para isso, né? Para essa automação, para sistematizar as nossas atividades.
e alguns RHs eram resistentes, RHs industriais são um pouco mais, RHs de startups são muito mais acelerados para isso, então depende do segmento mesmo do mercado de trabalho, o segmento corporativo. E, na verdade, o que aconteceu é que, como a gente viu, se encontrou num cenário de pandemia, de isolamento social, onde tudo ia ter que ser home office, isso acelerou esse processo do RH 4.0. Porque agora é o seguinte, lembra daquilo tudo que a gente está estudando, pesquisando e tentando colocar para daqui a uns anos? Vamos ter que testar agora, porque o trabalho não pode parar. E o RH, nesse momento, foi um setor fundamental dentro de uma empresa, porque ele que lidou com toda essa situação de planejamento, de funcionários em casa. E pelo que vocês têm sido demandadas nesse momento, como é que as pessoas, os empresários, estão meio perdidos? O que eles te pedem mais? Me ajuda a treinar esse pessoal, eu estou com um monte de gente em casa, eu tenho que fazer um rodízio, enfim. Quais são as principais demandas? Eu tenho visto que a maior dificuldade hoje das empresas é em relação a como vou gerenciar essas pessoas em casa. Porque quando você está com elas, você está vendo elas produzindo, você está direcionando ali o tempo inteiro. E agora, né? Você tem que confiar na autogestão do seu colaborador para ver se ele não está em casa vendo televisão e se ele está realmente produzindo. E eu costumo dizer que são pelos resultados que a gente vê a produção do nosso colaborador. Mas a liderança dele agora é fundamental. Então, ele está no isolamento social, mas ele não pode se sentir um colaborador isolado. Você precisa trazer a sua equipe para perto de você, independente de onde ele esteja e se ele está em casa ou se tem algumas empresas funcionando, né, ainda, porque empresas de primeira necessidade, que é supermercados, farmácias, algumas empresas de varejo, hospitais. Então, eles continuam, mas assim, o tempo inteiro você tem que não dar essa sensação de isolamento para ele. Então, agora a gente está fazendo tudo remotamente, através de videoconferência, grupos, WhatsApp, enfim, a gente está lidando muito com isso, mas é muito importante você estar o tempo inteiro conectado com a sua equipe e, principalmente, trazendo transparência e updates o tempo inteiro para eles, né? Porque eles estão inseguros. E a sua comunicação com o seu liderado vai dar segurança para ele nesse momento. Ele precisa estar seguro. O que está acontecendo? A nossa empresa vai ser prejudicada? Quando que a gente volta para o escritório? São as maiores perguntas hoje da equipe, né? E a avaliação do desempenho dele se dá através do resultado que ele entrega no final do dia, ou no final da semana, ou no final do mês. Entendi. A gente está conversando com a Thaís Mendes, diretora executiva da GPO RH, e ela está falando para a gente das mudanças relacionadas a recursos humanos nesses tempos de pandemia. Thaís, empresas de grande porte geralmente têm um RH bem estruturado, mas eu sou uma pequena empresa, sei lá, tenho 10 funcionários. O que é legal nesse momento? Procurar uma assessoria? Dá para fazer uma coisa mais simplificada? Olha, sinceramente, as empresas de grande porte que têm o RH, porque o RH cada dia mais está mais enxuto, justamente pelo RH 4.0, tá? Eu sinto que a maior dificuldade, a gente atende empresas muito grandes, multinacionais, e também atende pequenos empresários. A maior dificuldade hoje está sendo das grandes empresas de gestionar todas essas pessoas que estão home office, né? Então, a gente está falando aí em empresas que têm 11, 12 mil funcionários e que se viu num cenário que e agora? E aí é a escala mesmo de liderança, né? E as empresas pequenas, elas têm mais facilidade de fazer gestão dessas pessoas, porque são menos pessoas para ela fazer essa gestão, mas ela tem a maior dificuldade de como fazer essa gestão, né? Como agora eu vou desenvolver esses colaboradores que estão em casa? O que eu posso fazer? Nesse caso, eu sugiro, caso vocês tenham um orçamento para isso, de realmente procurar uma consultoria para ajudar. Terceirizar nesse momento um RH, deixar um RH entrar junto com você nas algumas medidas preventivas, alguns planejamentos que você precisa fazer com a sua equipe, para nesse momento você não afundar sem necessidade o que você precisa, né? Então, o pequeno empresário, às vezes, ele peca muito porque ele quer ter um controle e ele não sabe como ter esse controle. E nesse momento é fundamental você até entender o tipo de equipe que você tem. Às vezes o bom funcionário que você tinha lá com você na frente dele não é o bom agora, né? E tem gente que está surpreendendo, que sabe que
que sabe lidar com uma liberdade e autogestão melhor do que um colaborador que está sendo controlado o tempo inteiro. Então, é bom também você entender qual é o cenário da sua equipe para aplicar as medidas certas. Eu queria falar com você também sobre saúde mental, porque eu me lembro de uma charge lá, antigo isso, tinha essas empresas de tecnologia e começou aquela fase assim, olha, você pode trazer seu cachorrinho, seu gatinho aqui para a nossa empresa, você pode colocar uma rede, pode pintar um quadro, a gente quer que você seja feliz. E aí a charge dizia assim, fique feliz nas 22 horas que você está disponível para a empresa, né? É uma brincadeira, né? Ou seja, então, agora nesse momento, muita gente não sabe, a gente precisa de rotina para ter saúde mental, para ter organização com a família, né? E em muitos locais a gente vê que o pessoal, todo mundo que eu tenho conversado, Thaís, professor universitário, falou, eu estou ficando louco, toda hora alguém me liga, quer uma live, quer um negócio. Como é que assim, a saúde mental é responsabilidade também das empresas? É responsabilidade você saber como o seu colaborador está e orientar ele em algumas coisas. Então, assim, queria até aproveitar esse assunto, porque é um cenário bem complicado. A gente está vendo pessoas mesmo entrando em depressão, a saúde emocional das pessoas, porque antigamente não, né? A gente está falando de 2 meses, há 3 meses atrás, 2 meses, porque mudou tanto que parece... era exaustão. Então, assim, a pessoa ia para o trabalho e ficava, ai, eu tô cansada porque meu filho não dormiu a noite inteira, eu tô cansada porque eu ainda tenho faculdade depois do trabalho e tal. E agora a exaustão é mental, porque você tá preso dentro de casa, literalmente assim, né? Com todos os seus filhos ali, marido, papagaio, cachorro latindo, e você não está tendo esse trajeto de casa a trabalho que estressa o trânsito, você não está tendo muita coisa, mas em contrapartida você está tendo outras coisas que te aliviavam estar no trabalho, né? Então, hoje a gente vê um cenário de muitas pessoas que estão entrando em depressão, que estão extremamente estressadas, porque, vou falar mulheres, tá? Que aí eu tenho aqui o meu caso. Se você está com muita demanda de trabalho em casa, você senta praticamente na cadeira do seu home office 9 horas da manhã, quando você vê, já são 8 horas da noite, você se dá conta que você nem levantou para respirar ou tomar um cafezinho, né? E na hora do almoço, você inclusive tem que preparar o almoço para comer. Quando você está no escritório, você vai ali na rua, come rapidinho, volta e tal, então tem aquele dia a dia agitado, mas tem atividades que você não faz, né? Então, você tem que fazer a sua, a dos seus filhos, a do seu marido, e aí trabalhar. Quando você está dentro do escritório com a sua equipe inteira, você direciona a atividade e, de repente, agora cada uma te chamando em videoconferência, você tem que ligar 10, 15, 20 pessoas ao mesmo tempo, fazendo perguntas diferentes. Então, é um estresse mental muito grande para quem está trabalhando. E para quem não está trabalhando, vem o estresse da preocupação do tipo, o que vai acontecer? Eu vou perder meu emprego, quando o mercado vai voltar, eu não estou trabalhando, tem pessoas com contrato suspenso, extremamente preocupadas. Então, a saúde mental é necessária nesse momento. E o que fazer para isso? Você tem que ter disciplina e respeitar os seus horários. Então, talvez você tinha uma rotina já de fazer horas extras em algum dia, se discipline para não fazer. Levante realmente no seu horário de almoço, sai da frente do computador e vai almoçar. Depois você volta, retorna. Quando der no final da tarde, levanta para tomar um cafezinho de verdade. Isso, o fato de você levantar, respirar, olhar, que seja na janela, vai te ajudar. E assim, tenta não exceder o horário de trabalho, porque senão vai chegar um momento que você não vai aguentar. A não ser que seja extremamente necessário. Você não pode virar para a empresa e falar, desculpa, eu encerro por aqui e a minha produção hoje vai ser um pouco mais baixa, mesmo a gente tendo um monte de coisa para fazer, porque a Thaís disse que eu preciso respirar. Não pode ser. Eu sou muito mais a favor do resultado e da produtividade. Você sabe que isso antes de pandemia e tudo, eu fui passar um final do ano com uns amigos e um deles era da tecnologia da informação. Então a gente estava ali soltando champanhe, todo mundo feliz na sala conversando e ele com o celular ligado porque ele tinha que dar conta do servidor. Então assim, de 1 em 1 minuto alguém ligava. Uma hora esse cara jogou o celular tão longe. Chega, entendeu? Porque ele estava estressado, todo mundo se divertindo, meu servidor não para, o médico não para. Então, eu falei isso porque a gente tem que ter um certo cuidado, e eu acho que é um aprendizado de todos. Nós, dos filhos, das crianças, dos empresários, para a gente se acostumando com essa novidade.
Eu queria saber, nesse sentido, como é que a tecnologia nos ajuda, né? Porque a gente tem as relações pessoais e nem todo mundo é o Jack Welch, do presidente da GE, que mandava um e-mail para todos os seus funcionários, isso lá atrás, hoje seria um WhatsApp, né? Como é que a gente usa a tecnologia para não perder o contato humano? Ó, duas coisas muito interessantes, assim. Primeiro que a escolha da profissão, você tem que escolher, saber escolher, né? Então, assim, tem... O médico, ele não tem opção de falar, vou deixar meu celular desligado porque agora é ano novo e eu preciso curtir. São escolhas. Então, Pois antes de é, reclamar lá na frente, olhe para trás e faça suas escolhas é certas. verdade. Coisa do empresário. O empresário tem momentos muito bons, mas ele escolheu ser empresário. Se ele escolheu ser empresário para ter flexibilidade no horário, ele está muito enganado. Porque quando todos os funcionários vão estar no feriado ou no Natal folgando e acontecer alguma coisa na empresa dele, ele é o primeiro a ter que resolver esse problema. Então, são escolhas que Uhum, você tem que ver lá na frente, né? E saber qual é a realidade dessas escolhas, né? Mas a tecnologia, a gente tem um ponto favorável também, porque antigamente, vamos supor, o empresário médico, ele não poderia nem estar na viagem com os amigos, porque qualquer coisa é. que acontecesse, ele tinha que estar de sobreaviso dentro da empresa. Então, a gente tem a tecnologia a nosso favor, porque eu posso estar no ano novo com o celular ligado e qualquer coisa que acontecer, eu não preciso voltar, eu posso resolver da onde eu estou, né? Então, a Uhum, tecnologia bem utilizada, ela nos favorece bastante, porque ela dá essa flexibilidade de aonde você está, o que você pode fazer, independente do local, você consegue resolver. Então, estressa em momentos que a gente queria estar dentro da piscina, numa praia, sem olhar o celular, mas são escolhas da nossa profissão. E eu, Thaís, ainda prefiro estar resolvendo um monte de problema no celular do que não ter nem problema para resolver, porque meu negócio não está indo bem. Então, eu prefiro ter muito problema. tá bom. Prefiro ter Sociedade solução, não, não ter... é verdade. A sociedade não está preparada ainda para a gente fazer esse programa aqui na beira da piscina. Não está, ninguém está, viu, gente? Mas talvez um dia, as relações têm mudado muito, talvez um dia, por que não? A gente possa flexibilizar e entender como é que está funcionando esse processo para a gente ter os horários, ter a nossa vida mais saudável e mais orientada, porque é muita mudança. E assim, o corpo e a mente, a gente se adapta, mas a gente não está. São mudanças muito bruscas. Eu queria que você falasse algumas dicas práticas, né? O que está acontecendo nas empresas e mais sobre aquela questão que vocês têm sido demandados. Por exemplo, a importância de manter a rotina, a gente já falou, né? Dividir os funcionários em grupos para se revezar no escritório, alternar semanas dos dias. Essas são algumas orientações que você tem dado para as pessoas, assim, para ir se encaixando? Para Eu digo retornar, assim, não, não, durante a pandemia, né? Vamos, gente, vamos fazer um ciclo aqui. Alguns vêm no escritório porque é necessário, outros vão ficar em casa. Enfim, então, alternar semanas de mudar. Sim. a minha recomendação nesse momento, onde a gente não tá entendendo como vai ser o cenário, é que todos fiquem home office. Uhum, Muitas empresas já se desgastaram tanto e se prepararam para esse novo modelo, então vamos aproveitar uhum, que já está funcionando bem e se dá para fazer home office, mantém o home office, né? E aí, quando voltar, vamos supor, liberou a partir do dia 15 de junho, vamos supor. Aí sim, eu sou a favor de entender primeiro como vai funcionar, fazer ciclos e horários diferenciados, porque senão não adianta uhum, muita coisa. Agora, a empresa que consegue manter home office, eu sou a favor de ficar mais um tempinho para a gente entender como vai ficar o cenário. Porque se volta uhum, todo mundo e não pega, tem que se afastar, afasta toda a empresa de novo. Então, esse ciclo não sai nunca. Então, se puder uhum. manter os colaboradores e fazer escalas depois e voltarem em horários separados, funciona bem. Mas se você está super adaptado, Thaís, no início foi muito difícil, eu ouço muito isso. No início foi muito difícil a gente se adaptar, porque a gente não tinha tecnologia suficiente para isso, ou as pessoas não tinham infraestrutura em casa para se adaptar, mas agora já está indo bem. Agora que já se adaptou, fica mais um pouquinho. Uhum. A sua assessora me mandou aqui, ó, revisar o plano de contratação para 2020. O que seria isso? Assim, tem um planejamento, lógico, com essas mudanças todas, como é que eu faço essa revisão? O mercado o mercado ficou bem prejudicado em alguns segmentos por tudo que a gente está vivendo, né? Então todo o planejamento em 2020 era um ano que estava sendo sensacional para muita gente.
Então, assim, de investimento, de contratações, de aumento de equipe, de novos projetos. E a gente se viu num cenário que a gente não tem como dar continuidade a muitos deles, e a gente vai ter que entender primeiro para depois retomar. E aí a gente tem que dar uma olhada nas equipes, né? O que vai ser produtivo agora, o que a gente pode aumentar. Se der para não desligar, vamos ficar um tempinho com as pessoas, mas também não aumenta. Eu prefiro que... Ou então, assim, aproveita quem não está sendo produtivo, porque a gente precisa de pessoas que têm autogestão, sejam produtivos, home office e deem resultados. Então, muitas pessoas falam assim, nossa, eu fui desligado, só fui eu, ou foi uma parte da equipe, mas a minha empresa nem está passando necessidade. Reveja o seu histórico na empresa, porque muitos estão as empresas estão aproveitando o momento também para falar, nossa, agora é a hora certa, porque ele já estava na lista, ele já tem um tempinho, né? E você tem sua carreira aí dentro da empresa, porque você também pode estar sendo desligado por falta de produção. Entendi. E é nesse sentido que vocês falam em implementar programas de engajamento bem-estar? O que seria esse engajamento bem-estar, esses programas? Isso aí já vai para a área de treinamento, é isso? Programa de engajamento e bem-estar dentro da empresa, ligado com uma qualidade de vida também pessoal. Tá? A gente cobra muito dos colaboradores e quer um colaborador que dê muito resultado, mas nem sempre a gente está preocupado com o que ele está vivendo fora disso, né? Então, às vezes você vê um colaborador que sempre foi produtivo, cai a produção, você fala, ele não me dá mais resultado. Você procurou saber a história, o que ele está vivendo dentro da empresa, dentro de casa? Né? Então, eu já tive situações até de consultoria que eu fui dar para uma empresa e, nossa, esse colaborador sempre deu resultado, provavelmente área comercial, e ele não bate mais meta, o que está acontecendo? E quando a gente viu, ele estava passando um problema gravíssimo pessoal e que a empresa não sabia. E foi conversar e acompanhar esse colaborador para engajá-lo novamente e dar resultado. Fora isso, o engajamento dentro da empresa, que você precisa saber quais são as ações que você está tomando para trazer satisfação e motivação ao seu colaborador, porque o colaborador motivado, satisfeito com a liderança e com a empresa, ele é mais engajado e mais comprometido. E automaticamente ele dá mais resultado. Mais engajado, né? Há muitos anos eu li um livro que se chama Primeiro Quebre Todas as Regras, né? First Break All the Rules. Uma pesquisa do Instituto Gallup, e ele, um dos capítulos dizia assim que, aliás, o foco do livro é esse, o nível gerencial, aquela pessoa que você é o seu chefe imediato, é que faz toda a diferença na produtividade de um funcionário. Não é nem o diretor, nem o cara, as empresas que têm bons gerentes, elas conseguem bons resultados. E aí o livro vai desenvolvendo e vai dizendo o seguinte, olha, eles entrevistaram muito, acho que 40 mil funcionários, 1 milhão de pessoas, uma entrevista muito grande. E aí eles chegaram à conclusão, e em uma das entrevistas, que essas pessoas que tinham um bom chefe, eram produtivas, o chefe chamava para sair, para tomar um café, para conversar, e aí ele falava, olha, não é muito intimidade com um funcionário, não é ruim você querer saber. Ele falou, não, se eu não souber no meu restaurante quem é o meu garçom e algum problema que ele está passando pessoal e os objetivos de vida dele, eu não vou saber direcionar a minha gestão com ele, né? Eu queria a sua opinião sobre isso. Ainda mais agora que a gente o chefe não tem como sair para tomar um café, para conversar perto, mas pode mandar um e-mail, conversar, né? Qual é o limite dessa proximidade para a gente saber gerenciar os subordinados? Nem sei se chama assim ainda. Os liderados. Liderados, eu estou em outra. Então, na verdade é o seguinte, quando a gente fala, a gente sempre pensa em gestor imediato, mas todo mundo tem um gestor imediato. Então, o gerente ele tem os liderados, o gerente ele também é liderado por alguém, que é o diretor talvez, e o diretor pelo presidente. Então, sempre alguém tem alguém para liderar e alguém para reportar, né? Um líder e um liderado. E a gente profissionalmente não tem como entrar muito na vida pessoal do colaborador, mas tem como passar tempo com ele, né? Então, eu sou uma pessoa que muito sem tempo, muito atarefada, mas geralmente eu falo assim, vamos almoçar comigo.
E aí, nesse almoço, porque é muito ruim também você chamar o liderado para almoçar e falar, lá vem a Thaís falar de trabalho no meu horário de almoço, que eu não quero almoçar com ela. Então tem que ter muito cuidado. Mas eu chamo os colaboradores para almoçar para falar, e aí, como é que tá? Como é que tá a sua vida? Como é que tá seus filhos? Me conta um pouquinho mais, sem ser invasivo, né? Mas mostrando que você tem preocupação com a vida pessoal dele também. Porque ele tendo uma qualidade de vida pessoal, ele produz bem no trabalho. Então, eu me importo, sim, com a vida deles, porque se ele tem uma vida saudável de estudos, para quem não é casado, né, de faculdade, amigos e tal, ele vai ser saudável dentro da empresa. Então, eu tenho essa preocupação dele estar bem. Então, às vezes tem um colaborador assim que está com uma febre, né? Ah, eu fiquei com febre e tal. Aí tem muita gente que se prende a regras, que é o que você falou no início. Vamos quebrar as regras. Vamos parar dessa síndrome de regra, de ser claro que a gente tem a CLT aí em nosso favor, mas assim, o colaborador ele tem medo de algumas coisas. Se eu não apresentar o atestado médico, eu vou ser descontado um dia de trabalho. Quem é esse colaborador para você, né? Uma coisa é aquele que falta direto e mente e te dá problema, esse você não tem que nem ter na sua equipe. Agora, tem colaboradores que já têm uma história na empresa e já mostraram quem ele é. Ele vai ficar com febre no trabalho e leva ele para casa. O filho dele tá mal, deixa ele em casa aquele dia. Você tendo essas atitudes colaborativas com ele, você ganha muito mais lá na frente, tendo ele satisfeito, sabe? Então, a gente acha que motivação é campanha, é engajamento só dentro da empresa, mas às vezes é um simples detalhe de entender o momento de vida dele que vai fazer ele ser grato e ser muito mais engajado lá na frente com você, né? Então, você só sabe disso quando você conhece a história da pessoa. Por mais simples que seja, você não vai entrar no detalhe. Olha, eu acho que esse não é o namorado ideal para você. Eu acho que você cria seu filho de maneira errada. Isso não é a sua função. Mas você saber como funciona, né? O que você pode ajudar, até como uma pessoa mais experiente, talvez de vida. Entender às vezes os você é mais objetivos de vida da pessoa, né? Exatamente. E às vezes a pessoa só precisava de uma palavra amiga, de uma pessoa diferente no trabalho, um afeto, e ela começa a te olhar mais como parceira de trabalho, né? Eu costumo dizer, vamos sair desse lugar de chefe, né? E vamos ser mais líder. Então, hoje na GTO RH, inclusive, eu sento junto com a minha equipe. Não tem mesa de diretor, não tem mesa de gerente. É todo mundo junto, né? No mesmo ambiente de trabalho, a minha mesa é igual à mesa de todo mundo. Quando a gente muda As relações estão mais horizontais, né? Eu Mas me a gente preocupo está muito conversando com a... Entendi. A gente está conversando com a Thaís Mendes, ela é diretora executiva e cofundadora da GTO RH. A gente tem mais só 2 minutos e para arrematar a nossa conversa, a gente está falando aqui sobre tempos de pandemia, essas alterações, trabalho home office, como é que cada um de nós lidar com isso da melhor forma. Queria que você encerrasse, abriu o programa falando que muitas vezes o RH é um setor ilustre desconhecido, que as pessoas conhecem quando entra e depois às vezes quando sai. Muitas empresas não são assim e eles são muito atuantes. Mas a sua dica final, tanto para quem está de um lado do balcão ou de outro, aquele que vai procurar um emprego, a gente vê muita coisa hoje, você vê no Instagram, empresas falando, olha, esquece essa coisa de mandar currículo, relacionamento, enfim, a gente te dá o caminho das pedras. Por que a gente, de um lado do balcão, que procura emprego, geralmente erra e precisa de um RH para nos orientar, e do outro também empresários que precisam dessa orientação, né? Com as suas considerações finais, por favor. Relacionamento conta muito, mas não relacionamento de quem indica uma pessoa para vaga que não tem o perfil, né? Eu digo relacionamento de você ter boas conexões na sua vida profissional. Eu sou muito a favor disso. Com quem que você se conecta profissionalmente, que você conhece alguém ali, tanto para te trazer conhecimento como para te dar oportunidades, né? Mas cada dia mais o RH está muito mais profissional, apesar de, olha, eu tenho uma indicação para te fazer, que isso é bem legal, mas a gente avalia mesmo o perfil profissional das pessoas, né? E eu digo para quem está procurando, cuidado com os detalhes, tanto do seu currículo, da forma que você se porta. Eu sou muito a favor do LinkedIn para você se conectar com as pessoas. E cuidado, porque tem gente que me conecta no LinkedIn que sai mandando mensagem que eu sei que manda para mim e para todo mundo igual, né? Não é esse tipo de conexão. Vou atirar no escuro e vou mandar para todos os RHs que eu conheço o meu currículo. Você está procurando a vaga realmente que você tem no perfil?
Porque esse RH está ali um dia, amanhã ele está no outro, recebendo o mesmo currículo seu que nem está atualizado, né? Então, a gente tem essas pessoas que a gente marca, né? E você tem que entender que não é sair atirando para tudo quanto é lado. Vai na empresa que você deseja trabalhar, procure o RH no LinkedIn daquela empresa, mande uma mensagem personalizada para ela, porque aí vai ser de coração. Não vai ser porque, assim, estou desesperado e eu estou mandando para tudo quanto é lugar e o primeiro que me chamar eu vou, oi, estou disponível, né? Vai naquele seu desejo mesmo, que a gente vai sentir que é verdadeiro, tá? E o empresário avalia bem essas pessoas que realmente estão te conectando, buscando, se ele realmente tem um perfil para sua vaga, e contrate pessoas que tenham um propósito de carreira alinhado com o propósito da sua empresa. Porque tanto o colaborador quanto o empresário, se você não alinha esse propósito, se o propósito do candidato não é alinhado com a visão da empresa e vice-versa, daqui a um ano, no início vai ser tudo lindo, mas daqui a um ano você vai estar insatisfeito. Então, tudo que era lindo no início, daqui a um ano você vai estar achando que o seu salário não é suficiente, o gestor não era isso tudo que você achava, a empresa, você vê que tem vários defeitos, porque todas elas têm, né? Então, se você não tem um propósito naquela sua escolha alinhado com o propósito da empresa, que sejam muito juntos e com a mesma visão, daqui a um ano você vai estar insatisfeito. E aí você vai estar pulando de galho em galho. Só que quando esse propósito é bem alinhado, daqui a um ano, quando os problemas começam a aparecer e a sua insatisfação em alguns pontos também, você tem um propósito tão bem alinhado que isso não vai te gerar desmotivação. E aí você vai continuar sendo um profissional que dá resultado. Muito bem, obrigado pela sua participação. Nosso tempo acabou, viu, Thaís? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito bom, eu gostei muito da conversa, e esse final que ela conversando aí, eu estava puxando pela memória, né? Vendo um especialista falando, por exemplo, sobre investimento em ações. Ele falou, eu não invisto em ações que eu não gosto, não. Eu vou, e eu tenho uma afinidade, eu gosto daquela empresa, eu vou investir. Então, acho que é um caminho muito interessante que a Thaís trouxe aí para quem está procurando emprego, né? Tem uma afinidade, vai atrás, porque aí as portas vão se abrindo mais. Bom, esse foi o nosso papo hoje do Aleph Connect, espero que você tenha gostado. A gente volta sempre com os temas que vocês trazem para a gente. Até o próximo programa.